Cabeça para Cima de hoje vai debater um tema muito interessante, que não é completamente familiar para nós brasileiros, que é ação de graças. Hoje é o Dia de Ação de Graças, é uma data celebrada em muitos países, também conhecida como Thanksgiving. Ela é toda cercada de tradições, de uma ceia, de alimentos. Independente, no entanto, nós estamos aqui para promover um país, uma cultura, não. Independente no aspecto mais cultural ou celebratório que um país ou outro tenha, o certo é que nós precisamos aprender a ser mais gratos. E hoje, então, nós vamos aproveitar essa data para conhecer a história dela melhor, é verdade, mas, sobretudo, cada um de nós ver como é que nós podemos ser mais gratos a Deus, uns aos outros, enfim, apreciarmos, cultivarmos esse sentimento tão importante. Nós vamos ao informativo, conhecer um pouquinho mais da história e voltamos com o debate. O Dia de Ação de Graças não está ligado a uma religião específica e as pessoas podem celebrá-lo da maneira que quiserem. As únicas tradições essenciais são fazer uma refeição com amigos ou com a família e agradecer pelo que se tem. No mundo dos feriados, este dia é o mais simples e puro possível. A data está relacionada, entre outras histórias, à prática dos puritanos ingleses de escolher determinados dias para agradecer. Na prática, o Dia de Ação de Graças norte-americano não tem muita coisa em comum com essas tradições religiosas, mas a intenção é muito parecida. Em geral, pensamos que este dia é um feriado exclusivamente nos Estados Unidos, mas a data é comemorada em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, onde teve uma lei sancionada pelo presidente Castelo Branco, instituindo a comemoração na quinta-feira da quarta semana no mês de novembro. Conosco hoje para debater esse tema tão importante e até um tema agradável, um tema leve, mas que faz muita falta para a gente quando a gente deixa ele de lado. Sebastião Aguiar, que é pastor da Igreja Batista do Calvário, em Niterói. Pastor, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Olá, Rebeca, muito bom estar aqui com vocês. Primeira vez com a gente, né? Primeira vez. Coisa primeira boa, vez. coisa muito boa. Bom. Agradeço por estar aqui participando de um momento tão importante. Tá certo. Para todos nós. De volta com a gente, temos o pastor Augusto de Oliveira, que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Liberdade aos Cativos, em Campo Grande, aqui no Rio. Pastor Sebastião, bem-vindo de volta ao Cabeça. Muito bom tê-lo aqui. Augusto. Opa. Augusto. Claro, Sebastião. Perdão, pastor problema, Augusto. somos irmãos. Perdão, verdade, né? perdão. Mas só em lembrar, Pastor Augusto, bem-vindo. É muito bom tê-lo aqui. só em lembrar de poder estar aqui, lembrar de ações de graça, agradecer a Deus por tudo. Só estar aqui para mim já é um momento muito alegre. Coisa boa. Me alegre Coisa voltar boa. aqui e poder participar do programa. E a gente tem alguém aqui hoje que veio agradecer. Tem muito que agradecer. Amém. Rebeca, Chagas, aguenta as pontas, Chagas Freire, que foi usuário de drogas e quase teve uma perna amputada. Teve uma experiência forte com Deus e assim, nesse encontro, ele se converteu. Agora sim, Chagas, bem-vindo. Rebeca, eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesse programa. É um privilégio de Deus. Estou muito alegre poder te conhecer pessoalmente, estar com o pastor Sebastião, pastor Augusto, e comemorar uma data tão específica, né, como essa. Estou alegre e obrigado aí pelo carinho, Rebeca. Tenha certeza que a alegria nossa em recebê-lo aqui. A gente sabe que essa data, ela tem todo um aspecto histórico, né, que remete a culturas que não são, embora que a gente viu no informativo realmente, que é uma data que foi sancionada por lei no Brasil e quem idealizou a data, quem sonhou com ela, quem queria que ela existisse, foi um grande personagem da nossa história, que foi inclusive embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Eu acho que cada cidade, pelo menos as capitais, as principais cidades do Brasil, não tenha uma que não tenha uma rua com o nome dele, que foi Joaquim Nabuco. Foi um grande brasileiro. E ele, numa celebração de ação de graças, numa ocasião que ele estava nos Estados Unidos, ele observou aquele feriado, aquele momento em que tudo parava para pessoas agradecerem a Deus por tudo que tinham recebido naquele ano. Né? Se voltarem para um momento, para ter um momento de gratidão. E ele falou naquele momento, quisera eu que todo mundo, ele não falou apenas o meu país, mas ele falou que todo mundo, isso aconteceu em 1909, e em 1910 ou 11 ele já veio falecer,
Mas eu acho que aquilo impactou ele tanto, ele falou tanto sobre aquilo, que quem gostava ou quem respeitava ele falou, não, nós vamos encontrar uma forma de homenagear Joaquim Nabuco. Só que demorou um pouquinho, só 4 décadas depois é que efetivamente a data foi efetivada aqui no Brasil. Só que não pegou. A gente, com tanto feriado que a gente tem no Brasil, esse não vingou. Seria o principal, né? Não é verdade? Seria a coisa mais importante. É uma coisa assim que isso diz de nós, que de repente, a um momento, uma data que a gente parasse apenas para a simplicidade de agradecer. Imagine se todo esse país parasse, como um dia de hoje, só para poder fazerem festas, para poder agradecer pelo dia de hoje, pelos feitos de Deus, pelos nossos trabalhos, pelos esforços que a gente faz, por a gente estar levantando de manhã, tendo saúde para poder continuar o dia a dia. Imagine se o país parasse para isso. Seria muito bom. Independente, ele não para. E hoje nós estamos aqui, você pensa, mas nós somos uma TV cristã. E o nosso papel, então, é conscientizar, não é necessariamente que haja uma data, que haja mais um feriado no Brasil, não. Mas é que nós tiremos o tempo para agradecer. Biblicamente, vamos começar lá atrás, que a gente pensa que a coisa começa na história dos Estados Unidos ali, né, idos de 1620, 21, 22, quando peregrinos, na verdade eles eram puritanos, eles assumiram essa nomenclatura de peregrinos, uma vez que eles atravessaram o Oceano Atlântico custeados por empresários, né, dizem, olha, vamos fazer uma viagem para o Novo Mundo, e esses puritanos que moravam na Inglaterra estavam sendo muito perseguidos, estava havendo uma enorme perseguição religiosa, eles fugiram, se refugiaram na Holanda. Mas quando souberam dessa viagem, eles retornaram e disseram, quer saber, nós vamos para um outro lugar onde a gente vai ser livre para adorar a Deus e ver como a gente quer. Eles eram conhecidos como puritanos e eles eram efetivamente perseguidos mesmo. E 110 puritanos atravessaram o Oceano Atlântico e foram para o Novo Mundo e foram parar numa cidade no norte dos Estados Unidos, hoje num estado tão conhecido nosso, que é o estado de Massachusetts, numa cidade chamada Plymouth. E quando eles chegaram lá, eles já chegaram em novembro. Novembro para nós é verão, gente, mas no hemisfério norte, novembro é frio. E tipo assim, é o norte de Nova York, em Massachusetts, é gélido. Dos 110 que foram, quando chegou o próximo verão, 50 apenas sobreviveram. Mais da metade morreu de frio e de fome, porque não tinham o que comer, não tinham onde plantar, não tinham o que fazer. E eles, nesse inteirinho, quando chegou esse verão, acho que por graça e misericórdia de Deus, eram pessoas que temiam a Deus, eles fizeram amizade com os índios, com os nativos locais. E eles então começaram a ensinar eles o que eles podiam plantar, quais plantas não comer, quais comer, como usar as seivas das árvores, enfim, uma série de... Se dava mais, né? Como se adaptar naquele lugar inóspito. E eles fizeram, então, naquele verão, o primeiro plantio, e quando chegou no outono, que é justamente o período da colheita, só que o nosso outono, ele acontece aliás, o período é outono para eles. Mas o que me chama a atenção nesse povo é porque, pelas experiências de vida que eles tiveram, e as decepções e perdas de amigos que atravessaram com eles, eles não aguardavam que a colheita seria tanta. O plantio... Eles tinham todo motivo para estar até amargurado. Mas quando Deus prosperou a colheita deles, eles resolveram fazer uma celebração junto com os índios de ação de graça. Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas o que eu quero tocar com os irmãos, com os senhores pastores e com o Chagas que aqui está? A gente tem às vezes muitas pessoas até não gostam muito, não, esse ranço americano. E eu entendo essa questão de alguma barreira, alguma coisa que é muito cultural. Só que não é bíblico, não. Por exemplo, a festa da colheita, eles celebraram a colheita. Pastor, a festa da colheita na Bíblia, que é a festa também de tabernáculos depois, ela não foi instituída por Deus? Como é que é isso? Com toda certeza, totalmente bíblica, e a gente precisa aprender essas coisas. Eu gosto de pegar as coisas assim, bem do princípio, né? A gente começa, eu falo que eu tenho uma oração que hoje parece até uma reza, porque todas as manhãs eu não consigo falar ao Senhor. Muito obrigado, deixar de falar ao Senhor. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor acrescenta à minha existência. Sabe, para cada dia
para mim é um milagre. Não é então, uma vez por ano, então, é todo dia. Não, todo dia. A gente precisa, como você bem falou aqui, nós, de repente, não vamos tentar implantar essa cultura na nossa sociedade, na sociedade cristã. Não é necessário, não é o que estamos propondo. Mas eu preciso aprender e levar aqueles que estão próximos a mim a serem gratos a Deus. E nesse momento, exatamente na festa da colheita, eles estavam assim, muito gratos a Deus, porque a gente começa a pegar passo a passo. Eu nasci, poxa, eu nasci, graças a Deus porque eu nasci, eu cresci, hoje eu me movimento, eu tenho vida, tenho família, eu convivo com uma sociedade, já deveria ser motivo de muitas graças ao Senhor. E, na verdade, essa instituição é bem antiga, não é uma coisa de hoje. Eles viveram embaixo de escravidão, né? Está lá em Êxodo, né? A gente começa a ver que... Inclusive a questão das cabanas, pastor, foi Deus que instituiu para eles ficarem morando em cabanas uns dias para lembrar o tempo que eles peregrinaram no deserto. O momento de alegria era tão grande que foi Deus quem criou o primeiro churrasco. Porque ele disse que era para não... Eu sabia que alguém ia tocar no churrasco. Para não cozinhar a carne. Gente, mas nós brasileiros, a gente não faz peru, a gente faz churrasco. Mas para assar na brasa. Então, quer dizer, momento de festa. Se alegrem comigo, estou tirando você da escravidão. Vamos embora. Quer dizer, Deus agora dá cria no povo uma emoção tão grande, e eles começam a ficar mais animados, e agora separam a cabana, e separam um dia de festa, fazem isso. Momento de graça. Agradecer, louvarem ao Senhor por E o churrasco no sul, pastor, ele é bem parecido com o tradicional. É aquela valeta com o carvão ali e as carnes, né, na beirada daquela valeta. E a coisa é exatamente como era, como foi instituído lá. Muita alegria. O povo é muito grato por causa disso. Os brasileiros estão tudo já se mexendo. Opa, eu estou me identificando. A gente já tem que ir ao intervalo, mas eu quero voltar ainda falando sobre mais um aspecto. Muitas vezes a gente vê também em culturas pagãs datas, tanto que, por exemplo, eu não lembro qual não é relevante aqui, é até bom que a gente não divulga, mas, por exemplo, um dos deuses que era celebrado nessas culturas pagãs era o deus Ceres. E é daí que vem a palavra cereal. Cereal, exatamente. Porque eles traziam os cereais para esse Deus e aquilo, enfim, a palavra findou tendo também esse significado. Mas por que fizeram isso de uma forma pagã? Hoje, muitas vezes, os pagãos faziam, então a gente não pode fazer. A Bíblia não se influencia, não. Se pagão, o certo é que Deus deu. E ele falou, agora eu quero que você celebre para mim em gratidão e lembrança. Vezes, as pessoas querem atribuir graças a pessoas erradas. Então foi isso que aconteceu. Quer dizer, criaram esse Deus, o Ceres, Deus do cereal, não foi ele que nos deu e tal, aquela coisa toda. E por causa disso as pessoas não querem agradecer. Não, a gente não pode festejar, porque isso era uma festa pagã. Não, isso é coisa de lá, não é daqui, quer dizer, não tem nada a ver. Nesse aspecto, pastor, eu gostaria de, nesse segundo bloco, a gente voltar falando sobre a importância daquilo que Deus instituiu, até como os festejos, os festivais, as celebrações. Tem a Páscoa, tem o Sucote, que é a festa das colheitas, Purim, enfim, um monte de celebrações que eles fazem. Qual é o aspecto importante nisso com relação à lembrança? Porque nós temos, e aí já o nosso amigo vai entrar falando, porque a gente tem uma memória muito curtíssima. E é sobre isso que a gente vai voltar debatendo no segundo bloco. Cabeça pra cima. Nós estamos hoje debatendo essa data internacional, que é a data de celebração, a data de ação de graças. É uma data em que as pessoas param, muitos países do mundo, para agradecer a Deus por tudo que receberam, por tudo que aconteceu. E às vezes não é tudo de bom, não. Mas tenha certeza, muita coisa boa aconteceu. O problema é que nós temos uma memória curta. Lucas relata um milagre, um acontecimento em que Jesus, caminhando com seus discípulos, foi abordado. Certamente eles estavam em algum lugar entre uma cidade e outra, porque naquele tempo os leprosos eram considerados imundos. Então, eles não podiam estar dentro das cidades, eles tinham que ficar fora dos muros, eles tinham que ficar afastados, não é verdade? E eles, vendo Jesus passar, tomaram a liberdade, tiveram a liberdade de se aproximar. Eram 10. E eles falando, Senhor, você pode nos curar? E
Cristo em misericórdia falou, eu vou dar uma ordem. E deu uma ordem, vocês serão curadas. Vão e façam isso e vocês serão curados. E eles foram e fizeram o que Jesus mandou. E todos os 10 foram curados. Agora a pergunta é, quantos voltaram para agradecer? Porque uma vez curados, eles podiam entrar na cidade. Exato. E a Bíblia relata que gente, de 10, voltou para agradecer. E a gente, nossa, que horror, eu vou te contar essa, que ingratidão. Mas a gente é do mesmo jeito. Nós somos iguais. Exatamente. Por que a gente tem a memória tão curta, pastor? Nós selecionamos somente algumas coisas para agradecer. Mas que a gente esquece, a gente está feliz da vida. Daí, o primeiro problema que acontece, a gente esquece tudo de bom. Esquece, acaba. Parece que tem uma pedra que nos interrompe no momento de alegria. A gente sai alegre, acorda alegre, no meio do dia tem alguma coisa que interrompe. Azeda. E o homem volta. Volta, ele esquece do agradecimento, é como se uma festa tivesse bom. E daqui a pouco acontece alguma coisa na festa que interrompe. Ele, a alegria dele, ele volta a fazer tudo isso. Aí já era. Por que a nossa memória é tão curta? É tão curta. Chagas, você tem um testemunho fantástico. A gente quer, nesse dia, aproveitar e dar ação de graças a Deus pelo que Ele fez na tua vida. Eu sei que o teu testemunho vai edificar quem hoje está passando um momento difícil, está desanimado, está achando que não vai conseguir, vai animar a fé dele. Mas eu quero que você conte também em gratidão a Deus. É uma forma da gente agradecê-lo. Rapidamente, você tem um testemunho muito forte. Rebeca, eu estava aqui agora ouvindo você falar aqui com o pastor Augusto sobre memória curta. E você estava falando muito. Você estava falando muito a meu respeito. Por quê? O ser humano, ele é muito ingrato. Deus, ele faz tudo pelo ser humano. E a gente ainda culpa ele quando as coisas estão ainda erradas. Porque a gente fez errado, a gente semeou. Eu tava lembrando aqui da minha vida. Eu andando de cadeira de roda. Olha, pastor Sebastião. Para levantar da cadeira de roda tinha que ter muleta. Dureza, hein? E ameaçado pela medicina, né? E a medicina falou que eu tinha 15 dias para retornar ao hospital. Eu passei 6 meses internado. O que aconteceu para você estar internado? A minha perna deu pus na perna. Os ossos estavam apodrecendo. Deu uma gangrena. Você teve algo que infeccionou e gangrenou. Infeccionou, E a minha perna direita, começou a secar. Começou a secar. Eu olhava no espelho e via... Atrofiando. A cada dia eu via a diferença. Uma atrofia. Aquilo ali estava me deixando muito preocupado. E todo dia eu orava a Deus, todo dia eu pedia a Deus, meu Deus, olha, eu não sei orar, eu não sei pregar. Você servia a Deus já nesse tempo? Não. Eu não conhecia o Evangelho. Só que eu pedia a Deus da minha maneira, né? Eu queria que Deus me curasse, eu queria um milagre, né? Eu queria um milagre. Eu não queria Deus, eu queria que Ele fizesse um milagre na minha vida. Você vê, você disse tudo, Chagas. A gente não quer Deus, a gente só quer um milagre. Não, mas a gente vê a extensão da misericórdia de Deus. Você não era servo ainda, porque as pessoas separam muito essa questão de só ouvir aquele que está ali no dia a dia, não é? Então, a extensão da misericórdia de Deus, você ali, Deus, eu não sei. Aconteceu mais ou menos comigo isso. Falei, eu não sei orar, não sei fazer, mas eu quero. Então, realmente é importante essa colocação. E, pastor Qualquer Sebastião, um pode clamar, então, é o que o senhor está dizendo. Exatamente. Você clamou, Chagas. eu clamei. Eu pedi para Deus usar de misericórdia com a minha vida. Eu ainda fiz promessa para Deus. Falei, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Certo? Eu vou ser crente. Boa essa, boa. Eu vou fazer tudo que os pastores pediram para mim fazer. Entendeu? Eu vou ajudar a igreja, eu vou mudar minha vida. Mas eu te peço a cura. E Deus me deu a cura. Eu fui numa igreja e ali Deus deu uma revelação para o pastor. O pastor tinha muitas pessoas de cadeira de roda, de muleta naquele dia, né? E ele, olha, tem uma pessoa aqui que está 6 meses desenganado pelos médicos. Tem uma pessoa aqui que precisa de um milagre. E Deus me revelou que vai curar essa pessoa. Então essa pessoa levante a mão e vem aqui na frente, que ele vai receber o milagre agora. Que coisa. Pastor, eu fiquei ali na minha ignorância, né? Não pode ser o Chagas, não pode... Isso não é comigo. Deve ser alguém aqui que ele conhece a vida dele. Ele levante a mão, aí todo mundo levantou, só restou eu. Aí eu levantei a mão, sou eu. Ele vem aqui na frente, Deus vai te curar. E Deus me curou, eu senti a mão de Deus ali me curando.
Muito e o bom. interessante, pastor Sebastião, é que imediatamente a minha perna voltou ao normal, Rebeca. Ela estava uns 5 centímetros mais fina já. E ela voltou ao normal ali, instantâneo. Na hora? Milagre na hora. Eu levantei a cadeira, saí andando dentro da igreja, pulando, glorificando a Deus. E aí vem a parte que a Rebeca acabou de falar. Aí Deus cumpriu a promessa. Aí Deus cumpriu a promessa. Aí o pastor fez aquela... E o seu lado do aquele trato? costume de sempre, né? Ele fez o apelo. Chagas, você quer aceitar Jesus como seu Salvador agora? E eu olhei para ele, aquilo ali foi como se fosse uma faca rasgando o meu coração, né? Porque o meu pensamento agora era sair correndo, jogar bola, namorar, brincar, entendeu? Curtir a vida. Aí recebi o milagre, o que eu queria mais de Deus? Eu só queria o milagre. Aí eu disse, não, hoje não. Aquilo ali, o semblante do pastor foi o chão. Ali na lata você disse hoje não. Não, na hora. Você teve Com a coragem moleta de fazer assim, ó, isso, levantando Chagas? moleta assim também, com a moleta na mão assim. Você Eu disse, teve não, hoje coragem não. de dizer hoje não? Tive. Eu já passei por isso. Eu Eu vi um vi uma milagre, senhora, a pessoa foi- fala não. Deus está falando com pessoas, porque... Aí Complicado, a Rebeca né? falando isso agora, sobre ingratidão, né? Memória curta. Memória curta. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que pode, né? Quanto tempo? Hoje eu transformado, essas palavras me abatem, entendeu? Ela me deixa triste. Por que eu fui assim, né? Por que eu agi daquela maneira, né? Por que eu, sei lá, eu rejeitei o convite de Deus, certo? E fiquei assim um pouco abatido durante muito tempo. E nada dava certo na minha vida, Rebeca. Nada. O chamado, Mesmo curado... Mesmo curado, nada, emprego não dava certo, entendeu? Fiquei noivo 3 vezes, não deu certo, nem casamento. Que isso? Tudo dava errado, tudo que eu fazia dava errado. Eu não conseguia prosperar, não tinha prosperidade, porque era o chamado de Deus. Eu tinha que entender o chamado de Deus na minha vida. Eu tinha que entender que Deus, Ele me queria pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus. Ô Chagas, deixa eu só dar uma palavrinha aqui. Por favor. É interessante, tem um fato, uma passagem bíblica, que Jesus chega no local e tinha um aleijado ali. E a gente analisando, vê que quando foram 4 amigos que subiram o telhado, quebraram o telhado, colocaram aquele aleijado diante do Senhor. Estava tão cheio que não tinha como chegar nele, trouxeram ele por ninguém cima. quebrou o galho para poder passar pela porta. Ele olhou para aquele homem e falou assim, perdoados estão os teus pecados. Então, a gente vê que a importância maior, porque alguns são curados, esquecem. Né? Mesmo que você tivesse falado, não, eu vou para a igreja. Mas ali Jesus falou, e perdoados estão os teus pecados. Imagina o estado daqueles 4 amigos que tiveram um trabalho tremendo. Decepção que eles tiveram. Decepção. Eles queriam a cura daquele homem, eram amigos e tal. Meu irmão, Aí o que fez o Jesus principal. falou ali não agradou ninguém. Não, Os fariseus, não agradou. quem que ele está pensando que ele é aquele Olha perdoa só, o pecado? a gente tem um Quebra o trabalho telhado, passa, tremendo. rei aqui, chega na Exato. hora da cura. Perdoar os teus pecados. Isso não é nada. Só que Jesus, a visão dele é do mais importante. Desculpa Qual é o interromper. maior milagre, pastor? Salvação. Salvação. Conversão é o maior milagre. É agora aquele negócio, São Lucas 15:10. A alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. É verdade, verdade. É Desculpa outro dar essa nível. interrompida. Não, você não, pode, mas pode ela foi tão continuar aí. pertinente, sabe por quê? Porque hoje a gente considera, a gente tem aquilo que a gente considera milagre, que a gente não, a conversão não é milagre, não. E Jesus ali estava dando uma lição pra gente. Falou, olha, para que vocês saibam que eu tenho poder sim para perdoar milagre. E para vocês saibam que eu sou sim o Filho de Deus. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Igual ele fez com você. Levanta, pega a tua cadeira de roda. Só que você não Foi quis inverso, o maior né? milagre. Você só quis uma parte do milagre. Na verdade, todo ser humano quer isso, né? Eu quero ser curado porque... Os discípulos, nas suas alegrias, chegaram para o Senhor e disseram, mestre, no seu nome, expelimos demônios, curamos enfermos. Não se alega por isso. Mas alegrai-vos, seu nome está escrito porque no o vosso livro nome da está escrito no vida. reino dos céus. Amém. Amém. Quer dizer, é outro nível, né? Quanto tempo levou a Chagas? Rebeca, foi dos meus 13 anos aos 15 anos, mais ou menos. Isso aí aconteceu quando você tinha 13. 13 Quando eu tinha anos? 13, uns 3 anos. Adolescente? Eu passei 6 meses internado. Mas Deus, Ele cuida tanto da nossa vida, que até no hospital, quem estava cuidando de mim, a enfermeira era cristã. Todo dia ela pregava para mim. Todo dia ela dava uma palavra de bênção. Né? Ela chegava lá, Deus vai te curar.
Deus ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Você vai ser um pastor, você vai pregar o evangelho, você vai casar. Aí, aquilo que ela falava, eu começava a chorar. Porque ela falando comigo, pastor Sebastião, eu olhava para minha perna e... Fala não. Não rola, não aquela vai passagem, Rebeca, aquela passagem de Zacarias e Isabel. Entendeu? É uma passagem que me chama muita atenção. Por exemplo, para Deus fazer um milagre na vida daquele casal, poxa, aos nossos olhos... O tempo do milagre já tinha passado. Já tinha passado, é verdade. É verdade. Os nossos olhos, aos nossos olhos, era impossível. Pô, Isabel, avançada de idade, estéril. Zacarias estava fazendo hora extra. Zacarias, nem se fala. Isso. É verdade. Aí eu fico assim olhando para a vida desse casal e, poxa, ninguém acreditava na... Ninguém dava mais nada Ninguém dava mais nada, porque o que Zacarias falava e Isabel falava, entendeu? Era dirigido por Deus. Gente, sabe como é o nome do filho desse casal que nasceu? É aquele, o João Batista. João Batista. Eu vou lhe interromper, Chagas, que a gente tem que ir ao intervalo, mas a gente vai voltar ouvindo como é que foi o seu encontro com Cristo. A gente volta já. Esse é interessante. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje nós estamos debatendo o Dia Internacional de Ação de Graças. É tempo de agradecer. Hoje países estão celebrando um feriado, que não é o caso do Brasil. E nós não estamos aqui para impor cultura, ou feriado, ou celebração de outro país, não. Mas estamos lembrando a importância de sermos gratos. De sermos gratos, de vencer a memória curta, de vencermos a ingratidão que nos assola. Porque com a menor coisa que acontece, a gente se desanima ou a gente diz que Deus esqueceu da gente quando Ele tem feito tantas coisas. E a verdade é que muitas das coisas difíceis que nós passamos são consequência das nossas próprias escolhas. Aliás, a maioria delas, quase tudo. Há coisas que estão fora do nosso controle? Estão. Mas elas são, então, a consequência de uma escolha errada que outra pessoa fez. Verdade. O certo é que alguém escolheu errado, só que a gente culpa Deus. Deus é que leva a culpa na história. Quando, na verdade, Ele cuida de nós. Quando eu nasci, quando você nasceu, Ele estava lá. Deus estava lá. Quando você foi na igreja, a primeira vez que você aceitou Jesus, você não permaneceu, você não está na igreja hoje. Ele estava lá. Mas depois, quando você foi lá no bar, encher a cara, se jogar na prostituição, Ele estava lá do teu lado chorando. Ele está do teu lado agora. E hoje, nós queremos encorajar você a reconhecer isso, a ver isso e agradecer. Não deixar que a amargura pelas coisas que deram errado na sua vida assolar, tomar conta do seu coração. Mas que você se erga e diga, não, eu vou agradecer. Em tudo dai graças, Tessalonicenses, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Gratidão, independente de país, de cultura, de qual celebração, de origem, nada disso. É bíblico, é bíblico. Deus instituiu não uma celebração, que é a da colheita apenas, mas tem a da Páscoa. Exato. Depois a de Purim, quando o povo de Israel poderia ter sido dizimado, que a história é contada pelo livro de Esther, e não foi. Mais uma celebração foi instituída ali. Outra Deus festa. É um Deus festivo. Né? Para Ele é festivo, mas sabe para quê, pastor? Para a gente lembrar. Para a gente lembrar, porque todo a gente instante, esquece. Todo momento. Falou, olha, eu quero que vocês celebrem para lembrar. Antes da gente prosseguir, a gente tem que dar uma paradinha aqui para dar uma ouvidinha num recadinho, mas a gente volta. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal então uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Torne-se um consultor. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor.
É uma dica para você, uma forma de renda extra. Chagas, está contigo a bola. E aí, como foi que você caiu a ficha, né? Deus foi trazendo, porque você rejeitou o maior milagre, você só quis a cura da sua perna. Eu só queria a cura, mas o meu encontro com Deus foi muito interessante. Eu namorei uma jovem, que ela era cristã, e ela fez uma proposta para mim. Falou que só continuava o namoro se eu aceitasse Jesus. E eu falei, vou ter que aceitar. Tô fora. Tô fora. Mas, quando foi um dia, tinha um congresso lá na igreja, né? Congresso de jovem. E eu tinha passado a noite todinha, ó, fumando, cheirando. Você usava drogas? Usava cocaína, maconha, usava tudo. E de sábado para domingo, eu estava muito drogado. Tava chapadão. Era. Aí eu falei assim, eu vou passar em frente à igreja, que era uma igreja catedral grande, né? Disse que lá tem um congresso hoje, vou dar uma olhadinha lá para me ver. E eu passei, mas eu só vi o pastor subindo e descendo. Entendeu? Eu não conseguia enxergar direito, de tão drogado que eu estava. Aí eu falei assim, pô, esse negócio é bom, hein? O pessoal tudo bem arrumado, tudo bonito. Esse negócio de ser crente é bom, hein? Eu vou assistir um pouco desse culto. Aí eu entrei, né, na igreja e fiquei assistindo o culto. E daqui a pouco encerrou o congresso e o pastor me fez o apelo. Só, quem quer aceitar Jesus? E aquela mocidade toda já me conhecia, né? Olharam assim, me viram, né? E veio... O Chagas precisa de Jesus. É ele. Aí veio assim uns 5 jovens, me abraçaram. Poxa, Chagas, hoje, aceita Jesus. Tanto eles insistiram, né? Eu levantei a mão e vou aceitar. Aí fui lá na frente, mas aceitei. Eu não conseguia olhar para o pastor, porque eu estava tão drogado que eu não conseguia enxergar direito. Aí depois que eu aceitei Jesus, eu saí da igreja, pastor Sebastião. E fui dormir. Aí quando eu acordei, Rebeca, eu falei assim, será que eu estava sonhando? Ou será que é verdade mesmo que eu aceitei Jesus? Será que eu fui ser crente mesmo? Poxa, e agora? Como é que vai ficar agora a minha bebida, minhas drogas? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Se realmente eu aceitei Jesus. Eu vou fazer o seguinte, de repente pode ter sido um sonho. Eu estava fora de si. Eu vou passar em frente à igreja, se por acaso algum irmão me der a paz do Senhor, então é verdade. Eu sou crente. Eu sou crente. Eu não estava sonhando, é verdade. Eu vou fazer você, de alguma forma, apesar de todo aquele bololô, você entendia a seriedade daquela situação. Entendia. O meu pai sempre me ensinou ele sempre falou para mim assim, meu filho, independente de religião, certo? Eu acho que o homem tem que ter caráter. E o caráter do homem, sem dúvida, pastor Augusto, isso é independente, Rebeca, independente de religião. Mas a gente já aprendeu que para realmente transformar um caráter só Deus mesmo, exatamente, quando a coisa entorta, hein? Eu concordo com você também. O Senhor transforma o nosso caráter. Isso é verdade. Aí o que acontece? Aí, poxa, eu passei em frente à igreja. Aí todo mundo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. Olha aqui o irmão mais novo da igreja, novo convertido. Entra aí, meu irmão. Meu Deus. É verdade. Você descobriu, eu sou crente. Agora já Eu não estava sonhando. Não é, rapaz, que eu mudei de vida. É que eu sou crente, rapaz. Já que eu aceitei Jesus, já que eu resolvi passar para essa religião de crente, eu vou ver como é que é esse negócio aí. Vou caminhar uns dias aí para ver se funciona. Irmão, aí aquela mocidade me abraçou, a gente ia para retiro. Só benção. Entendeu? Aí o presidente da mocidade começou a alugar sítio, eu ia para aquele sítio, e era churrasco, que nem o irmão falou aqui, churrasco, muito bom. Muito refrigerante. E há quem diga que é muito sem graça e chato ser crente, Chagas. Aí eu falei Você foi descobrir que não era bem assim. Eu falei assim, rapaz, então o negócio aqui é bom, hein? Melhor do que lá fora. Eu não sabia que era isso tudo aqui, não. Existe uma frase universal que o povo diz assim, se eu soubesse que era tão bom, eu já teria vindo há mais tempo. É verdade. É sempre assim. Aí já que aceitei Jesus, então agora eu não vou sair daqui mais não. Aí, Rebeca, comecei a gostar. Hoje, sou pastor. Tá até hoje. Até hoje. Glória a Deus. Hoje sou pastor,
casado com O vício foi quebrado ali, aquelas amarras foram rompidas, Charles. Foram, as correntes Por uma foram decisão, quebradas, gente. muralha por foi uma lançada. decisão de tomar um passo para Cristo, ele opera, ele trabalha e faz coisas. Cada um de vocês pediu para contar rápido o testemunho, eu não sei se a gente tem tempo, porque a gente só tem 4 minutos, pastor, dá para resumir em 2? Dá para resumir em 2? Dá para resumir. Quer dizer, eu fiz um pacto antes de eu ser evangélico, pela vida que eu vivia. Eu vendia minha alma para os espíritos. Eu fui até um centro, Umbanda, e vendi minha alma com pacto de morte, Caramba. de sangue. Então, cortaram meu braço do lado Forte esquerdo, isso. do lado direito, cabeça, peito e atrás. E me deram um banho de pipoca e tal, aquela coisa toda, dizendo que eu estaria livre, que eu ficaria salvo em qualquer situação que eu tivesse. E eu levei a minha vida assim durante algum tempo, mas todo mês, de início de dezembro, final de novembro, eu já ficava com medo, porque eu tinha que voltar e acender aquele pacto, e renovar aquela aliança com eles. Então eu entrei numa situação que eu queria ficar livre daquilo, não conseguia. Porque eu sabia que no 7º ano eu ia morrer. Dia 31 de dezembro eles iam me levar. Então eu falei, agora já era. Existem coisas e decisões que o homem toma, que quando vai ver já era. E ele não vê saída, ele deixa... É o chamado leite derramado. Então, quer dizer, minha vida foi um inferno. Eu andava com os espíritos malignos e eu via eles como você está me vendo. E conversava com eles igual eu estou conversando com vocês. Eles sentavam do meu lado. E nós conversávamos, eu trabalhava, fazia trabalhos particulares para ele. Então, quer dizer, eu vivia uma vida dessa maneira. Então, quando chegou no 7º ano, que eu vi que já era, que não tinha jeito, aí no dia 8 de dezembro, uma semana antes, começou o meu ritual de renovação de pacto. 8 de dezembro, naquele dia, era o dia da Bíblia. Comemorava-se uma grande festa, uma grande alegria. O povo tudo... É o primeiro domingo de dezembro, até hoje. É o segundo que digo. Tem razão, tem razão, pastor. Todo mundo mesmo, celebrando por causa daquele dia da Bíblia e tal. Naquele dia eu aceitei Jesus. Mas o que é impressionante, que eu tentei ficar livre. Aí fiquei endemoniado 7 dias. Que isso. Mas quando saiu o último demônio, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então eu me alegro todos os dias por esse E momento. está aqui agradecendo. Estou aqui agradecendo. Está aqui agradecendo. E muitas pessoas hoje, pastor, que nos assistem, estão com medo porque se diz para eles, se você quebrar o pacto, você vai morrer. Não Mas morre. existe um que te resgata, que é Cristo. O nosso Deus, ele nos guarda. É uma árvore, a única árvore que tem no deserto, que a sombra corre para essa árvore. É a única. É onde nós encontramos proteção. Nesse momento, realmente, depois que eu aceitei a Jesus, o pastor ainda disse assim, ó, você pode ficar tranquilo, que nenhum mal vai chegar na tua casa. E eu guardei aquela palavra e estou aqui até hoje. Satanás linda. vive de mentira, né? Ameaça, né? Não, e tipo assim, não brinca não, porque é sério, não estou querendo botar medo. Agora, com é verdade. Cristo, pelo poder do sangue de Ah, Jesus, nós somos Ele não tem guardados. poder. ele não tem poder. O poder dele verdade. realmente é quebrado. Vamos fazer o seguinte, pastor, o senhor vai contar o seu na despedida. A gente volta já Ok, já, ok. já no último bloco, o senhor compartilha o seu testemunho e você comece a agradecer, comece a levantar sua mão e dizer, eu também tenho motivos para dar ação de graças. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje é o Dia Internacional de Ação de Graças, se é que eu posso assim dizer, e nós estamos aqui lembrando você que, independente de celebração, você vai ou não fazer um jantar na sua casa, por exemplo, a tradição americana é assar peru, comer torta de abóbora, pumpkin pie, que eu amo, porque enfim, né? Mas, independente disso, é sempre tempo, hoje é tempo de gratidão. E eu sei que a sua fé está sendo edificada, você está passando um momento difícil, mas você está vendo, Deus vai me ajudar sim, Ele está comigo e Ele tem feito muito por mim e eu quero agradecer. Pastor Sebastião, o senhor também quer dar ação de graça, conta a bênção, rapidinho. Puxa, bênçãos assim incontáveis, né? Eu queria pegar uma caroninha antes, aqui no testemunho do pastor Augusto, porque é importante a gente esclarecer que demônio nenhum tem capacidade ou poder de ameaçar quando está alguém é debaixo lavado e coberto do sangue de poder Cristo. Deus. Porque o pessoal que está dentro, ele tem essa experiência, não é? Sabe que o pessoal envolvido com pactos, eles vivem debaixo de ameaça. Se deixar, vai quebrar perna, vai morrer filho, sabe? Eu quero deixar isso aqui bem claro. Mas, na verdade, quando estamos debaixo da proteção do Senhor,
nem o mal te sucederá. Essas ameaças caem por terra. Cai por terra, nem praga alguma chegará à tua tenda. Está aqui o pastor. porque E não dará ordem só aos seus ele anjos, foi né? liberto, mas Deus tem te usado para alcançar muitos, até pai de santo, mãe de santo, filho de santo, muitas, enfim. né? E muitas pessoas terem tido encontro com Cristo e serem libertas. Eu ainda não cheguei. Não viverem mais coagidas. As mas igrejas que nós viverem- somos pastores hoje são eram centros espíritas. Que coisa. Todas elas. É E importante. hoje são casas de oração. São Casa de porta do céu. Sim, pastor Em Sebastião. tudo dá graças. Amém. Né? Eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui e poder compartilhar esse momento, né? Motivando as pessoas, né? Baseado até na palavra do apóstolo Paulo, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Mesmo quando alguma coisa dá errado, nós precisamos aprender a dar graças ao Senhor. Eu, como já falei, sou um eterno grato ao Senhor, porque eu tive uma experiência também, um tempo curto, mas tive experiência com drogas, né? E, assim, na minha época, o top era maconha. Na minha época, cocaína era só coisa para gente que tinha muita condição. Então, eu cheguei, de repente, numa outra oportunidade, eu cheguei, assim, no momento que eu precisava fazer uso, eu não tinha o papel, eu cheguei a pegar uma página de um Novo Testamento, daqueles Gideões, cortei aquela Aquele página. papelzinho aquele fininho, papelzinho né? especial, né? E cortei Enrolou a só a metade, maconha. usei e guardei outra parte para uma outra vez que não aconteceu. A outra vez, quando eu fui pegar, já convertido, eu olhei, era exatamente, eu não esqueço esse texto nunca, era exatamente Hebreus 12, quando falava assim: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, Muito e forte. corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente Para o autor Jesus. e Autor e consumador da nossa fé. Ali foi, né, estabelecida, selada a minha conversão. Qual foi a página? Quer dizer, qualquer página Qualquer teria sido página. um traste. Não, e foi mas assim. ele pegou a de Hebreus 12. Não, e Hebreus, naquela época, eu tinha um princípio católico. Hebreus, os judeus, olha só, no meu coração, antes da conversão, eles crucificaram Jesus. Então, essa página aqui não vale muita coisa, não. Você vê. E foi exatamente o texto que falou ao meu coração, né? E hoje eu sou muito grato a Deus. Na nossa igreja, eu procuro motivar as pessoas a serem gratas a Deus por tudo, porque o nosso Deus, nas coisas pequenas, Ele quer a nossa gratidão. Ele quer. Muito Ele mais quer. naquilo que é relevante. Então, Eu acho que é uma das coisas que entristece muito o nosso Deus. É verdade. E a gente vê isso de uma forma muito clara no lidar dele, tanto no Novo como no Velho Testamento, Exatamente. com o seu povo. Com o seu povo. E quantas vezes ele fez o que fez pelo povo dele e o povo dele simplesmente desprezou aquilo que ele ensinou, não obedeceu. E porque quando a gente fala em gratidão, gente, não é só aquela gratidão de dizer, Jesus, obrigada. Acabou. não é só isso, é verdade. Gratidão verdadeira, ela se traduz em obediência. É igual um pai com filho. Obrigado, papai. Mas desobedece, não respeita. É um filho grato? Não, não é. Ingrato. Um filho grato é um filho que respeita. Então, eu acho assim que uma das formas, claro que Deus quer a nossa adoração, Ele quer esse sentimento da gente lembrar, mas a principal forma, eu creio que de nós traduzirmos a gratidão é obedecer. Obedecer. A introdução das chamadas heresias e tradição pagã, exatamente, a gente vê a história de Israel, era assim, a gente vê lá em Deuteronômio 28, que o Senhor fala assim: eis que ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe o da vida, por favor. Porque você só vai falta chacoalhar viver. eles. Exatamente. Mas o que acontece na história? A gente vê repetidas vezes: levantou-se um rei que não conhecia o Senhor. Aí o povo desobedecia. Exatamente. Aí entrava o conceito pagão, achando que era alguma coisa nova, mas o nosso Deus já tinha Pastor, estabelecido. esse mesmo ciclo ainda existe, Existe até hoje, exatamente, E nós estamos Rebeca. sendo chamados, nesse dia você está sendo chamado para voltar para os braços do Senhor, em gratidão e obediência. Deus abençoe a sua vida. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada aos nossos semeadores que patrocinaram esse programa, a Boas Novas. E a gente termina o nosso programa de hoje louvando, agradecendo a Deus com Trazendo a Arca.
as manchas da culpa. Graça, receba da graça. Graça, receba da graça. A graça absolve o culpado e rasga a sentença. Adota-o abandonado, faz dele seu filho. Graça, receba da graça. Graça, receba da graça. Receba da graça, da graça, da graça de Deus. Receba da graça, da graça, da graça de A graça desce das alturas e vem como chuva, lavando as vestes, removendo as manchas da culpa. Graça, receba da graça.